Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Repetindo, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. E nós podemos analisar nesse versículo que fala sobre dois pontos aqui que Deus destaca. Ele usa o seu servo, Jeremias, para transmitir um recado. E aqui Deus repreende, ou seja, chama a atenção do povo e fala sobre duas questões aqui. A primeira é que o povo havia o quê? Como diz assim, a mim me deixaram. Ou seja, eles não estavam obedecendo os seus mandamentos. Eles não estavam fazendo a sua vontade. E Deus ele faz essa comparação que ele diz assim, a mim me deixaram manancial de águas vivas. E quando fala essa questão de manancial de águas vivas, está falando de quê? Uma fonte abundante, né? Uma nascente, uma fonte. O Senhor Deus ele se compara a essa fonte abundante, né? Ou seja, que jorra águas sem cessar. E ele diz aqui, dando continuidade ao versículo, que ele fala assim, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E quando fala dessas cisternas, naquela época, era como se fosse depósito de águas, né? Para eles poderem guardar, para poder se prevenir da seca. E aqui o Senhor está dizendo assim que são cisternas, mas rotas. Por que rotas? Porque eram cisternas que não retinham as águas. Estavam rachadas. Ou seja, construíram algo, empenharam forças, energias, né? Tempo, para depois chegar na hora, ser algo que era para ser útil e, na realidade, no momento que estava precisando, aquelas cisternas não teriam nenhum proveito, porque o objetivo principal, que era de armazenar a água, né, se tornou um depósito de águas, né, essas cisternas, e o produto principal não tinha, que era água, porque estavam rachadas. Aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, qual é a lição, qual é a mensagem? Hoje eu quero destacar, eu quero falar sobre valorize sua energia emocional. Para você valorizar a sua energia emocional. Aí você vai dizer assim, mas ainda não estou entendendo, missionária Regina, ainda não entendi mesmo com esse título, com esse tema. Quando eu falo essa questão de energia, né, eu estou na realidade falando sobre força, empregar forças, né? Tem coisas que a gente acaba se empenhando. Quando fala da questão do emocional, não tem quando a gente se alegra, a gente vibra, né, diante de uma vitória, de uma notícia, algo que você estava esperando anos e anos. Aí quando chega aquela notícia, você vibra, você se alegra, ou seja, você há toda uma energia, uma força, a parte emocional vibra, se alegra. Né, como a palavra diz, né, se regozijar, né, essa celebração, essa alegria por causa de uma grande vitória, de uma grande conquista, né, de uma
ótima notícia. Só que há situações que nós temos que ter todo um cuidado, uma cautela, porque existem situações que quer, ou que seja, fazer com que a gente venha o quê? Se desgastar, essa palavra, né? Ter um desgaste desnecessário. Ou seja, acaba aplicando uma energia emocional, você acaba se envolvendo de uma tal maneira em situações, em questões, que se for analisar, depois for ver minuciosamente, foi um desgaste ou fica sendo um desgaste desnecessário. Sabe? Aplicando forças, até se aborrecendo, se estressando, sabe? E acaba, isso cria o quê? Uma irritabilidade. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidados. Por isso que eu torno a frisar essa frase: valorize a sua energia emocional. Onde você está aplicando a sua força emocional, você está se aborrecendo, se envolvendo em coisas que não é para você se envolver, perdendo tempo com coisas que você está vendo que não está fluindo, sabe? Então, várias portas. Muitas vezes você está insistindo numa porta e Deus tem 10, tem 20 para você entrar por elas. Então, tem coisas que não vale a pena ficar se desgastando. Não vale a pena você ficar aplicando forças, energias em coisas que você vê que está minando, como essas cisternas rotas, que não estavam realizando o seu objetivo. E muitas vezes nós nos encontramos assim, como essas cisternas, sabe? E ali achando que está fazendo algo que está sendo benéfico, que está edificando e que está somando, que está multiplicando, mas na realidade não é nada disso. Não está multiplicando, não está somando nada, está dividindo, está diminuindo, está cansando, está desgastando, trazendo estresse, né? A pessoa fica estressada e quando fala essa questão de estresse, é o quê? É um desgaste físico e mental desnecessário. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso corpo, né, nós temos que ter cuidado para isso não afetar a nossa saúde. Então, quando fala essa questão das emoções, né, que fala que a nossa mente é a sede das emoções. Aí começa aquelas preocupações, aí começa a vir coisas na nossa mente. Então nós temos que ter o quê? Todo um cuidado, toda uma cautela para não se deixar levar, sabe, impulsivamente, precipitadamente, diante de situações que surgem, que acontecem. Vou dar um exemplo. Porque nós vivemos, né, nós temos que interagir, né? Relacionamentos, amizades, família, dentro na nossa casa, né? Nossos familiares. Então você já, cada pessoa tem uma maneira de ser, um jeito. Então você tem que saber lidar. Vamos dizer, a pessoa já tem mais de 10 anos, já sabe que a pessoa tem certo tipo de comportamento. Aí você vai e sempre, quando a pessoa fala aquela coisa, você se aborrece. Ai, sabe? E aquilo te tira do sério, você fica triste, aquelas palavras vêm e te machucam. Já sabe que a pessoa tem esse jeito, já sabe que a pessoa tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que se precaver. O seu emocional, você não pode deixar isso te levar, sabe, te deixar te contaminar. Como se fosse uma novidade, é isso, como se fosse uma novidade, uma coisa que já está vindo, que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que acontece e que te entristece e te entristece muito, para te colocar para baixo, para você ficar triste, para querer até criar ressentimento. E você já sabe que isso já foi mais de uma vez que aconteceu, mas sempre que acontece parece que é a primeira vez. E fica sofrendo, sabe? Aí acaba colocando uma energia emocional nisso, uma força, sabe? Isso acaba, fica como se estivesse consumindo, fica sofrendo, sofrendo.
Agora, quando você valoriza, quando nós valorizamos o nosso emocional, a nossa energia emocional, não deixamos isso canalizar, sabe? Como se fosse um imã, para querer atrair, sabe? Puxando. Não, aí você já sabe, não, peraí, eu já sei que fulano tem esse tipo de comportamento, agora eu já estou mais cautelosa, já não vou deixar mais isso ficar me atingindo, não vou deixar isso ficar me abatendo mais, não vou mais deixar que o meu emocional seja levado, né, ser atingido de uma tal maneira de eu ficar prostrada, desanimada, como eu ficava das outras vezes. Agora não, chega, acabou. Sabe? Você vai dizer, não, não. Aí você coloca o quê? Aí você tem um escudo. Isso é um escudo, uma proteção. Aí você já tem aí você já sabe como lidar, já sabe que aquela pessoa tem esse tipo de comportamento, você vai estar, você não vai cortar relacionamentos, mas você vai já ter uma sabedoria para colher aquilo que é bom e aquilo que não é bom, ó, lança fora. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não, peraí, isso aqui não, não, isso aqui faz bem, então isso aqui não, então isso aqui eu não quero. Aí você já aprende já o quê? Aí você já consegue. Aí você vai. A sua energia emocional, você vai estar centralizando em coisas boas. Naquilo que vai te edificar. E não você ficar perdendo tempo. Tem pessoas que ficam perdendo tempo, anos e anos. Você senta para conversar com a pessoa, fala da mesma coisa, do mesmo assunto, da mesma pessoa que fez aquilo, que aconteceu isso. E a pessoa que sabe, ela coloca toda a sua energia emocional de ira, de revolta, de decepção, ou de culpa. Não vale a pena. Não vale a pena. É um desperdício de tempo. É um desgaste desnecessário. Desnecessário. Agora, quando você coloca as suas emoções, quando as suas emoções elas estão totalmente voltadas para aquilo que vai te edificar, para aquilo que vai alegrar o teu coração, mesmo numa situação que a gente não tem como prever os dias, né? A gente tem que colocar tudo e apresentar diante do Senhor. Mas aí você vai saber lidar no seu dia a dia com situações, coisas que acontecem, mas você não vai deixar aquilo te derrubar. Você não vai deixar aquilo te atingir, te ferir, te entristecer, te magoar. Não. Aí você vai ter todo já uma postura, né? Todo um posicionamento, porque você está valorizando a sua energia emocional. Então, é algo que a gente tem que ter todo um cuidado. E nós vemos que essa passagem aqui, Deus ele chama a atenção do povo, porque o povo estava totalmente fora, não estava fazendo a vontade dele, estava entristecendo o Senhor. E o Senhor fala assim: vocês me deixaram. Eu sou um manancial de águas vivas. Eu sou uma fonte inesgotável. E tem horas que, sem a gente notar, a gente acaba deixando. Muitas vezes Deus está querendo fazer algo nas nossas vidas. Deus está querendo, sabe, tomar frente de situações, mas a gente acaba não deixando e não permitindo Deus de realizar a sua vontade, porque a nossa energia emocional está tão, sabe, aplicou tanta força em coisas que acaba atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas, né? Vou dar um exemplo. Quando aplica nenhuma energia emocional, aí acaba o quê? Estresse, irritabilidade, inconstância, sabe? Julgamentos precipitados, aí isso atrapalha muito. Tem vez que a pessoa, diante de uma situação, não teve aquela maturidade para ouvir, para filtrar, aí ouve aquilo ali, aí já acaba fazendo um julgamento precipitado e emprega toda a sua força naquilo e fica sofrendo e depois não vê nada daquilo. Ou se não, por causa de fofoca, sabe? É uma coisa que aí chega, olha, fulano falou que você fez isso, aconteceu isso. Aí você fica decepcionado, poxa, mas fulano, logo fulano, jamais pensei que essa pessoa que eu estimo tanto, que eu tenho, né, e fazer isso comigo, eu considero. Aí você já fica, sabe, aí aquilo já vem, aí já dá aquela tristeza, aí você já... Então são coisas que a gente tem que ter todo um cuidado. Todo um cuidado, valorize a sua energia emocional fica se desgastando
empregando, sabe, colocando forças em coisas que não têm utilidade nenhuma, nenhuma, não vale a pena, não perca tempo. Centralize naquilo que vai edificar, naquilo que você vê que realmente vai trazer bons frutos. Então Deus ele dá sabedoria, Deus ele nos dá, ele nos orienta como lidar com todas as situações, seja dentro de casa, no ambiente familiar, no trabalho, seja onde for. Deus nos dá graça e nos dá sabedoria para fazer aquilo que realmente o nome dele vai ser glorificado. Então que você possa estar valorizando, sabe? Valorizando as emoções. Tem que ser tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo, né? Há um fruto. O Espírito Santo fala que é domínio próprio. Ou seja, como se estivesse colocando as rédeas nas emoções. Sabe? Para ter esse controle, para não agir por impulso. Mas fazendo tudo, né, com sabedoria, com paciência, com mansidão, sabendo ouvir, falar na hora certa, no momento certo, na hora que tem que ficar calado, também ficar também, senão acaba até se complicando. Então que você possa estar guardando o teu coração, as suas emoções, que tem que ser para a glória de Deus. Então que Deus possa estar te abençoando grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.